Olá, bom dia a todos. Está no ar mais uma edição do A Notícia de Frente. Hoje, sexta-feira, dia 8 de janeiro. São 6 horas e 6 minutos e, é claro, sempre agradecendo a você pela honra da sua companhia. E aqui na bancada do Notícia de Frente, o jornalista Paulo Coelho e o professor Haroldo Arruda Júnior. E, professor, com licença, para que não tenham reclamações, 2 dias o senhor deu bom dia primeiro, então é o seguinte, ontem ele deu em primeiro lugar e hoje para empatar o jogo, para zerar o placar aí. Bom dia, Paulo Coelho. Bom dia, aliás, eu estou arrepiado pela sua isonomia e já no começo do programa, mas obrigado aí pela deferência por ter... Não é só isonomia não, eu tenho medo de ciumeira. Medo de ciumeira. Mas olha só, bom dia a você, Lúcio, professor Haroldo, e é claro que eu falo sempre a você que nos assiste, nos prestigia logo cedo, não é, com a sua audiência valorosa, que está tossindo bastante, eu não estou entendendo essa tosse sua aqui, viu, professor, mas eu acho que não é nada grave, não. Não é, não. A você, um esplendoroso dia, saudável e abençoado por Deus, tá? Que tenhamos aí um dia saudável e abençoado por Deus. Professor Haroldo, antes do seu bom dia, já tem alguém aqui querendo falar com você. Meu Deus. Não, no WhatsApp, tá? Eu vou fazer o seguinte, mudar um pouco a ordem natural das coisas aqui. Por favor. Eu vou ler a mensagem do telespectador. Sim. Né? Uhum. Ele fala aqui o seguinte: bom dia, professor Haroldo e bancada. A pergunta que não quer calar. Quem vai cobrir o rombo de R$1,5 bilhão do VLT? Outro detalhe, o que irão fazer com os vagões? O certo é arrancar o teto de todos e plantar salsinha e cebolinha? A pergunta aqui é o Roberto Gataz, do bairro Duque de Caxias, aqui de Cuiabá. Bom dia, professor Haroldo Arruda. Bom dia, Lúcio Sorge, bom dia ao nosso querido Paulo Coelho, bom dia ao Roberto Gataz, obrigado pela pergunta, né? Certamente a repercussão do Cidade Alerta de ontem, campeão de audiência, discutindo essa questão do VLT e do BRT, né? Mas não vai ficar assim, certamente, Roberto, porque o prefeito Emanuel Pinheiro, juntamente com a Câmara de Vereadores de Cuiabá, pode muito bem aprovar uma lei impedindo aí o modal na nossa cidade. Quer dizer, tem muita água para passar por debaixo desta ponte, sem dúvida alguma, né? Houve apenas uma aprovação da mudança do modal na Assembleia Legislativa, de forma urgente e urgentíssima. Uma aprovação não é uma imposição. Então ainda tem muita coisa ainda para ser discutido com relação a essa mudança do modal, que infelizmente a sociedade civil ainda não foi consultada, considerando que 67% da sociedade quer o VLT e não o BRT. Enfim, tá? Bom dia a todos, né? E vamos embora que hoje é sexta-feira, né? Vamos lá, e nessa questão aí do VLT, já tem a mais nova crise, né? Já falaram aí, o prefeito Emanuel Pinheiro falou, olha, a guerra jurídica só está começando. Aí é o seguinte, aí o governador Mauro Mendes enviou uma notificação ao prefeito Emanuel Pinheiro, falou, olha, faz o seguinte, não faça a renovação da frota, espere, né? Nós estamos fazendo um estudo porque as linhas do BRT são fixas, então para não desperdiçar dinheiro, não renove a frota, não compre, ou seja, não fale para a empresa não colocar os novos ônibus agora. Aí o prefeito de Cuiabá respondeu. Na hora. Mandou uma contra-notificação ao governador Mauro Mendes, falou negativo, eu não vou atender a sua notificação, né? Porque essa mudança do VLT para o BRT, ela impacta o seguinte, não só no transporte intermunicipal de Cuiabá e Várzea Grande, mas também nas políticas públicas relacionadas a esse serviço aqui em Cuiabá e o seguinte, não vai atender a notificação do governador Mauro Mendes, ou seja, é a guerra jurídica de um lado e a batalha campal de Emanuel Pinheiro e Mauro Mendes de outro, porque o roteiro aí é o seguinte, né? É simplesinho esse roteiro. Quando um é a favor, o outro é contra. O outro é contra. A verdade é o seguinte, essa intervenção, porque é um tipo de intervenção, né, do Estado no município, isso é inconstitucional, não existe isso, não pode ser desta forma, né?
A Assembleia Legislativa atendeu um pedido, sobretudo, do Mauro Mendes, né, para mudança de modal, por conta exatamente de um ajuste no contrato junto à Caixa Econômica Federal para não perder alguns recursos que estavam, de certa forma, chancelados para o VLT. Uma vez que a Assembleia Legislativa aprova, né, garante-se, de certa forma, o recurso. E é exatamente isso que o Mauro Mendes queria, né? Então, houve uma aprovação, mas não necessariamente uma imposição do modal. Essa foi a primeira fase, foi apenas uma guerra de uma batalha de uma guerra gigantesca jurídica que vem pela frente aí, sem dúvida alguma, entre o Estado e o município. Eu queria só fazer uma observação que é o seguinte, só para colocar a dúvida para que a gente possa dirimi-la. Na verdade, não é uma aspas, que nem você colocou, intervenção ou interferência no município, né? Porque são os municípios. E Várzea Grande também. Várzea Grande, por sua vez, até agora, não se manifestou, no mesmo sentido que Emanuel Pinheiro se manifestou. Então, assim... Teve só uma declaração, assim... Muito tímida do senador Jaime Campos, onde ele falou que, olha... minha opinião, o governador Mauro Mendes deveria ter ouvido os municípios. Com razão. Não, eu concordo nisso. Eu só estou reforçando o que o Paulo falou, de que a declaração de Jaime Campos não foi aquela coisa forte. Então, assim, não estamos falando... Até porque é o seguinte, né? Até porque a gente sempre ouviu falar que o senador Jaime Campos também tem interesse nesse transporte coletivo rodoviário, né? Não é isso? Sim, ele é proprietário de empresa de ônibus. É isso, né? Não, fala de proprietário, tem muita gente graúda aí de olho na definição desses modal. Qual vai ser o modal, né? Aí, inclusive, na nossa política. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, não teria que ser uma ação conjunta, né? Porque o VLT ou BRT que seja, esse modal não passará só por Cuiabá, ele não começa aqui no Porto e vem para cá, ele começa lá em Várzea Grande, quer dizer, tem que ter, você já imaginou a decisão assim, proíbe o Emanuel Pinheiro ganha na justiça, mantém aqui o VLT no município de Cuiabá. Só que lá em Várzea Grande não se fala nada, quer dizer, aí fica uma coisa dividida e não há uma definição para que ambos sejam resolvidos, quer dizer, só existe decisão se houver um acordo em comum com todos os municípios. Eu acho que a resposta mais democrática com relação... E o que diz a Constituição, o que diz a lei é que cabe ao governo do Estado tomar as decisões quanto ao VLT, quanto ao VRT ou o BRT. Então, tem que definir, a Justiça vai definir isso, mas eu estou só estranhando ou a entrada de Cuiabá na judicialização ou a ausência de Várzea Grande na judicialização. Cuiabá não foi ouvido, Várzea Grande não foi ouvida. A população não foi ouvida. Exatamente. Lá atrás, em 2011... Eu acredito que dificilmente Várzea Grande vai assumir a mesma posição contundente que assumiu o prefeito Emanuel Pinheiro, né? Até porque é o seguinte, Calil Baracate é do MDB, ligadíssimo aí a Carlos Bezerra. Carlos Bezerra esteve lá essa semana, falou, olha, fica tranquilo que nós vamos apresentar emendas para Várzea Grande. Até Júlio Campos pedindo ajuda para Carlos Bezerra em relação a Mauro Mendes. Né? Os dois são do mesmo partido. Né? Então, não sei, posso até estar equivocado, mas me parece de que a Prefeitura de Várzea Grande não deve assumir essa mesma postura de enfrentamento com o governador Mauro Não há Mendes. sinais até agora. Mas precisaria, sem dúvida alguma, ser ouvida, né? Tanto Cuiabá como Várzea Grande e principalmente a população cuiabana e varzeagrandense. Então, o que eu estou dizendo, eles estão atropelando, Paulo, o processo. O rito, né? O processo está sendo atropelado. Porque, veja bem, toda lei que mexe com o cidadão, com a vida do cidadão, em sociedade, com a coletividade, é preciso que a sociedade seja ouvida primeiro. Então é muito importante que se tivesse, de certa forma, uma audiência pública, ou entre aspas, um plebiscito, ouvindo a população, para que realmente o Poder Executivo pudesse ter um termômetro dessa questão da mudança de modal e a partir daí você, de certa forma, colocar na mesa de debate, na mesa de discussão com os outros poderes, né? Aí sim, a Assembleia Legislativa, enfim. Mas até agora estão colocando sociedade civil de um lado, né? Completamente apartada, prefeito de Cuiabá apartado, prefeito de Várzea Grande apartado, e quem está decidindo isso é o Executivo e o Legislativo. Estão decidindo em cima
Quem não usa ônibus, quem não usa transporte coletivo, está decidindo a vida de quem usa. Então, esse processo, a meu ver, está completamente invertido, né? Isso vai causar um problema a médio e longo prazo gigantesco. Estamos voltando ao mesmo cenário de 2012, daquela discussão lá atrás da questão do modal. E vai ficar pior a situação. Eu falei isso ontem no Cidade Alerta, ainda disse assim, anote aí, daqui a 3, 4 dias vocês vão ver esse processo, esse caldo ficar mais grosso e ficar mais complicado ainda com relação a essa questão da mudança do modal. Não quero problematizar não, mas já problematizando. É de responsabilidade do governo do Estado. Mas é de responsabilidade do governo do Estado, ele que tome as decisões. Tá, mas peraí. É responsabilidade do governo do Estado, mas da mesma forma que é responsabilidade do governo do Estado convencer a população e mostrar para a população, por A mais B, que o BRT é melhor que o VLT. Aí esse é o melhor caminho. Mas aí o senhor Manuel Pinheiro tomar a dianteira, que na minha avaliação foi uma decisão mais política do que propriamente preocupado. Porque, na verdade, o que diz a lei é o seguinte, é de responsabilidade do governo do Estado, uma lei que foi aprovada pela Assembleia, e, aliás, a Assembleia também foi acionada nessa semana, e ontem teve a segunda votação também dando o aval para essa ideia do Mauro Mendes de trocar o VLT pelo BRT. Então, assim, o governo do Estado está legitimado pelo que diz a lei. Agora, a Justiça vai interferir? Aí sim que eu acho que não pode, ao que diz aos olhos da lei, pode não caber aí a interferência da Justiça. Paulo, o VLT vai passar o VLT, por decisão judicial, não tem outro caminho. Um exemplo, tá? Ele vai ter que passar na varanda da sua casa. Na varanda da sua casa. Você vai ficar quieto? Você não vai ficar quieto. Se houver lei, a mesma coisa que eu estou falando agora. Você não vai ficar quieto, você vai atrás, você vai saber. Claro, você está sendo desapropriado. A menos que haja uma desapropriação. O caso privado, né? Sim, mas o prefeito, ele que manda na cidade. É ele que tem autonomia para decidir as coisas da cidade. Essa intervenção de governador na cidade de Cuiabá, ele não pode fazer isso. Para mim não está claro esse ponto ainda, eu não vou tomar partido aqui que o governo está... Eu só parto do princípio que a lei é clara, a regra é clara, né? Então, se ela diz que o governo é responsável, como já desde o começo vinha vendo, rapaz, se o negócio tivesse sendo tudo as mil maravilhas transcorrendo aí, boa, ou VLT ou BRT, o governo lá, e passando por dentro de Cuiabá, dentro de Varela Grande, alguém ia falar alguma coisa? Não ia. Agora, o que negócio? Filho feio, não é? A princípio feio, né? Ninguém quer admitir. Então, o Emanuel está esperneando aí. Eu acho que a Justiça, rapaz, tem que tomar muito cuidado nessa interferência aí, porque, aos olhos da lei, o Estado é o responsável. E aqui, ó, o comentário aqui da telespectadora, ela diz aqui, bom dia a todos. É uma piada voltarem atenção para essa palhaçada de VLT-BRT, enquanto estamos passando por um período crítico de pandemia e mortes. Na política, parece que nunca existiu pandemia. É a opinião aqui da telespectadora, que não se identificou, né? Mas ela colocando aí que os políticos não estão preocupados com a pandemia e estão colocando aí em debate o VLT e o BRT. Né? Essa no fundo ela tem é a opinião aí da telespectadora. E aí tem uma outra mensagem aqui, de um outro assunto, né? Totalmente diferente. A mensagem é da Cláudia. Bom dia, Cláudia, tudo bem? Bom dia, bancada. Gostaria de lembrar o jornalista Lúcio Sorge, né? Que ele citou Israel como exemplo, que esse país tem 9 milhões de habitantes e somente o município de São Paulo possui 15 milhões. E também, ela recupera aqui um outro assunto, né? E também que a tal ABI não se manifestou em momento algum a respeito das atrocidades que estão sendo feitas pelo STF com o seu colega, Oswaldo Eustáquio. Não, Oswaldo Eustáquio não é meu colega. Né? É meu colega. Não, pode ser seu colega, mas não é meu. Jornalista, exemplo, né? É jornalista. Não, jornalista sim. Né? Então é colega. Mas o seguinte, que não respeita a justiça, né? Que estava lá trabalhando com fake news. Então é o seguinte, espero que o jornalista Lúcio Sorge leia a minha opinião, por favor. Cláudia, está aí, lida a sua mensagem. Né? E aí, seguindo aqui o seguinte,
a Assembleia Legislativa cita a lotação de hospitais e sugere que aulas não sejam retomadas em Mato Grosso. O presidente da Assembleia, o deputado Eduardo Botelho, avaliou que não existe condições para a retomada das aulas presenciais diante da alta dos casos de Covid no Estado. Nesse cenário, o parlamentar adiantou que o Legislativo deve emitir uma recomendação para que o governo do Estado recue com o retorno das atividades nas escolas previstas para o dia 8 de fevereiro. É uma outra polêmica aí, não é? É uma outra polêmica. Em torno da pandemia. Sim, porque leva em consideração exatamente o índice de contaminação que vem aumentando de forma exponencial e a perspectiva para a segunda quinzena de janeiro agora é de uma explosão de casos de pessoas contaminadas e, consequentemente, todas as UTIs lotadas. 90% da Santa Casa já está lotada por conta de pessoas contaminadas com a Covid-19, né? E de uma incoerência muito grande. Como é que você volta às aulas, de certa forma programada para o dia 8 de fevereiro, considerando que todos os shopping centers da capital estão funcionando plenamente? A molecada está de férias, está andando no shopping no final de semana. Está entendendo? Quer dizer, então se não abre escola, vai ter que, infelizmente, cair num lockdown novamente. Imagine o transtorno para a economia, exatamente tudo isso. Então, é isso que, inclusive, o Eduardo Botelho levantou essa questão. E é muito difícil, é o seguinte, é muito difícil hoje, é muito difícil por tudo que já aconteceu, a população, né, principalmente os setores aí da atividade econômica, comércio, indústria, concordarem com esse lockdown. A briga vai ser gigantesca. Gigantesca. E antes da gente chamar aqui a matéria... Mas tem notícia boa da vacina, né? Antes da gente chamar a reportagem aqui sobre a vacina, eu quero registrar aqui, eu li agora há pouco a mensagem da Cláudia, né? Onde ela fazia alguns questionamentos. Agora, do outro lado, tem a mensagem aqui do Adolfo Dantas, do CPA, porque as pessoas não pensam da mesma forma. Claro, né? claro. Então, a mensagem do Adolfo Dantas, do CPA, é o seguinte: bom dia, Lúcio. Ontem o Brasil ultrapassou 200 mil mortes por Covid e o presidente negacionista vem a público atacar a imprensa. Tal como o chefe de Estado dos Estados Unidos mente descaradamente a respeito da fraude. Não está na hora de parar este inconsequente? É o Adolfo Dantas, lá do CPA, né? É preciso lembrar aí que o presidente Bolsonaro, ele foi eleito com o voto direto da população. Sem dúvida, democraticamente. Ele foi eleito pelo povo. E o seguinte, é importante que nós preservemos os valores democráticos, não é isso? É importante que nós preservemos os valores democráticos. Se a pessoa não fizer besteira nenhuma, né? Se não cometer crime, era o seguinte, ela foi eleita para 4 anos. Depois ela pode sair candidata à reeleição. Se não se reeleger, aí vai embora para casa. Né? Mas é importante respeitar, né, e preservar a democracia, porque a democracia significa isso daqui, ó, liberdade de expressão, de opinião. Aqui, ó, está aqui, ó, liberdade de expressão. Né? Então, hoje, as pessoas que defendem outro tipo de regime, não é isso? Essas pessoas que estão aqui nas redes sociais, né, elas precisam refletir um pouco mais sobre aquilo que, de repente, elas estão disseminando. Né? Porque é o seguinte, a arma que elas usam hoje pode ser usada contra elas amanhã, não é isso? Então, a observação aí é essa. Nós não estamos num Estado democrático de direito, e que Estado é esse que decide a vida do cidadão, né, como especificamente falando a questão da mudança do modal, ouvindo apenas dois poderes? Está aí a pergunta. Isso não é democracia. Democracia não é isso. Democracia é participação popular. É preciso ouvir a maioria, né, para que realmente possa ser tomada uma decisão mais justa. Com relação à mudança do modal, até agora a sociedade não foi ouvida de forma alguma. Vamos aqui então agora falar sobre vacina, né? A vacina do Butantan, é uma reportagem que nós temos aqui, a vacina do Butantan tem 78% de eficiência para os casos leves da Covid-19 e 100% para os casos graves e moderados. E esses 100% significam que entre os voluntários
que fizeram parte dos testes da vacina, nenhum morreu e nem foi hospitalizado com a Covid-19. E aí o seguinte, foram mais de 12 mil pessoas que se submeteram a esses testes da vacina. Vamos acompanhar a reportagem. Foram 9 meses de estudos, 16 centros de pesquisas envolvidos e quase 12.500 voluntários para chegar ao anúncio de hoje. Para casos de internação hospitalar, 100% eficaz. Os voluntários que receberam as 2 doses da vacina do Butantan eram todos profissionais da saúde, grupo mais exposto ao vírus. Os resultados mostram que de cada 100 pessoas vacinadas, 78 não vão ser infectadas. 22 podem ser infectadas, mas com formas leves da doença, ou seja, eficácia de 78% para os casos leves. Outro dado importante, de cada 100 pessoas vacinadas, nenhuma vai precisar ser internada, ou seja, 100% de eficácia para os casos graves. A conquista da ciência se faz com base na ciência, no estudo, na pesquisa, na dedicação. Uma excelente vacina. Uma excelente vacina para o momento. Precisamos que ela chegue ao braço das pessoas. Precisamos que ela seja aplicada aos profissionais de saúde e aos idosos, na primeira fase do programa, o mais rapidamente possível. Esses resultados foram apresentados também para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Foi um primeiro passo para o pedido de uso emergencial da vacina. Ele deve acontecer até amanhã e a Anvisa terá 10 dias para dar a resposta. A Anvisa certamente entendeu, foi positiva nessa primeira reunião, tá? E, portanto, nós estamos caminhando no sentido de ter a autorização de uso emergencial da vacina. O governo do estado mantém a previsão de começar a campanha de imunização no próximo dia 25, data de aniversário da capital paulista. O Butantan tem uma capacidade, provavelmente, de produzir aí algo como 1 milhão de doses por dia. Esse é um outro dado considerável, mostrando a importância do que acontece na data de hoje. Eu escuto dela tocar. Aí, nós acompanhamos então aí as informações aí sobre a vacina lá do Butantan, né? Isso, importante se ressaltar isso. A vacina do Butantan. Por quê, né? É importante porque aí a gente evita, né? Uma série de... Toda essa polêmica, toda essa briga. Importante as pessoas entenderem é o seguinte, isso. Reconhecer aí o Instituto Butantan, porque é o seguinte, porque hoje, se o Brasil começar a vacinar agora, né? Por exemplo, o ministro Eduardo Pazuello falou, olha, mudou a posição, né? Porque era só a partir de fevereiro, março, né? Falou, olha, a gente vai ter condição de vacinar a partir de 20 de janeiro. E o seguinte, começando a partir de 20 de janeiro, terá que ser com a vacina do Instituto Butantan, porque é a única que estará disponível. Né? Então, reconhecer aqui o trabalho, né, do Instituto Butantan, reconhecer a ciência, os cientistas, muito importante a gente prestar essa homenagem. Por quê? Por que é importante? Porque é o seguinte, aqui em Cuiabá, em Mato Grosso, né, já foram mais de 4.500 mortes, né? Exatamente. O Brasil passou ontem de 200 mil pessoas que perderam a vida, né, por causa da Covid-19. Então é importante registrar isso. Mas eu quero só pedir licença, professor Haroldo, como esse assunto aí é o destaque do Paulo Coelho. Por favor, Paulo. Vou agora pedir para que você resuma aí seu destaque, Paulo Coelho. É o resumo ou já é o destaque? Já Não, é o resumo. É o resumo. Só o aperitivo. Já é o aperitivo ainda do está a destaque. primeira aqui, a segunda e até a quinta. Mas, na verdade, só a primeira. Então, é isso, né? O Butantan está aí comemorando. Essa é uma vitória, essa é uma comemoração que acabamos de ver aí, que pode ser comemoração de quem ganhou, mas não levou. Por que eu falo isso? Porque ainda tem, no meio do caminho, uma pedra. Há uma pedra no meio do caminho, diria Drummond. Por quê? Essa pedra atende pelo nome de Anvisa. Não tem ainda quanto à questão da segurança, a eficácia, ok.
de acordo com o que disseram aí os ligados ao Butantan. Vamos dizer bem claro, não foram técnicos oficiais do governo, não foi a Anvisa, que não é um órgão independente, mas ganhou, que está avaliando que 78%, em alguns casos 100% de eficácia. Eficácia. Segurança ainda não. Ainda, porque a Anvisa pode daqui a pouco reunir, fazer seu estudo técnico e sério, que é a Anvisa, e definir, não, a questão de segurança, tudo bem, resolve. Mas aí você não garante se o Haroldo tomar, por exemplo, se ele vai ficar imune a alguns piripaques aí. De repente o cara, né, dá um trimelique ali. Então tem essa questão da segurança, que eu não estou falando que não vai ser aprovado, mas também não estou dizendo que vai ser aprovado. Estou dizendo que no meio do caminho há uma pedra que atende pelo singelo nônimo de Anvisa. Todo medicamento, sem exceção, não dá 100% de segurança. Todo medicamento pode trazer algumas sequelas, isso é fato. O problema é que a maioria das pessoas não lê o manual. Acabam não lendo o manual, eu citei isso aqui ontem. Bula? A bula. Eu falo manual só para generalizar. A bula, né? Certamente, eu acredito, não tenho dúvida disso, essa vacina é uma transferência de tecnologia, é uma vacina brasileira, né? Coronavac, Sinovac, mas insumos que foram adquiridos pelo governo brasileiro, feitas com muita expertise por parte dos nossos cientistas. Vou dizer para vocês com toda sinceridade, porque eu conheço, né, a comunidade científica, faço parte dela, nós somos reconhecidos internacionalmente. Eu já fiz parte de um grupo de pesquisadores da Universidade de Carbondale, nos Estados Unidos, na área de ciências humanas, né? Tem brasileiro no Brasil, no mundo todo, que trabalha em inúmeras áreas na área de pesquisa. Infelizmente, o Brasil não valoriza os seus cientistas, né? Não tem grandes investimentos na área de ciência, infelizmente. Mas certamente essa vacina vai ter, sim, o aval da Anvisa, e nós teremos uma vacina altamente segura. Quando você fala certamente, é porque você tem essa torcida, né? Como nós todos temos a torcida para que logo, logo seja. Mas assim, eu estou dizendo que a Anvisa é criteriosa. Sim. Se os critérios baterem, né? Beleza. Tomara que batam, né, os critérios. E tomara que quem torce contra a vacina, né, não esteja... Não vamos desejar mal para ninguém. Não vou desejar mal para ninguém. Eu só quero dizer o seguinte: tomara que quem torce contra a vacina esteja equivocado e que a Anvisa, também acho, e que a Anvisa tecnicamente cumpra o papel dela, sem interferência política, e libere o uso desse imunizante para que a população comece a ser vacinada. Bom, e antes do seu destaque, professor Haroldo, só me permita aqui passar os números aqui da Covid, aqui em Mato Grosso. A Secretaria de Estado de Saúde havia notificado até a tarde desta quinta-feira 185.831 casos confirmados da Covid-19 aqui em Mato Grosso. Temos aí o balanço aí na tela, né? Foram registrados 4.632 óbitos em decorrência do coronavírus. Foram notificadas 1.086 novas confirmações dos casos de coronavírus no estado, isso só nas últimas 24 horas, mais de 1.000 casos. E aí, daquele total de casos confirmados, superior a 186 mil, 5.791 estão em isolamento domiciliar e 175.567 estão recuperados. E ali na tela, professor Haroldo e Paulo Coelho, a gente observa o seguinte: 57. Houve um crescimento pequeno de ontem para hoje, mas houve. E aí o seguinte, a taxa de ocupação dos leitos de UTI já está próxima ali de 58%. Essa taxa aí, ontem foi 51. No início da semana estava 51, eu vou voltar um pouquinho mais. A Verônica está conversando comigo aqui, a nossa editora, supervisora, coordenadora, produtora, diretora, Verônica Raquel. Verônica Raquel. Aí eu só quero voltar um pouquinho mais. A questão de 20 dias, 30 dias atrás, era metade dessa ocupação. Era pouca coisa acima dos 30%. A taxa de ocupação aí dos leitos de UTI. Professor Haroldo, seu destaque para hoje. Olha, o
o nosso presidente, porque é nosso, independente se você gosta ou não gosta dele, é o presidente de todos os brasileiros, né? Foi capaz de uma proeza, em menos de 48 horas praticamente, soltar 2 pérolas. Uma com relação ao Brasil está quebrado, eu já não sei mais o que fazer, eu não tenho nada o que fazer, enfim, né? Uma fala completamente desnecessária, toquei nesse assunto ontem, e ontem, né, ele solta outra pérola, né, dizendo que a justiça eleitoral, que o processo eleitoral no Brasil tem fraude, né, nas urnas eletrônicas tem fraude. E lembrando que ele já foi eleito 6 vezes ou 7 vezes pelo mesmo sistema eletrônico de urnas eletrônicas, né? Eu vou falar um pouquinho sobre essa posição do presidente da República, que inclusive no ano passado, em março do ano passado, prometeu que iria trazer provas, né, de que realmente o processo eleitoral é fraudulento em nosso país, colocando em xeque exatamente a credibilidade da justiça eleitoral, que eu acho extremamente grave isso, né? Tá? E como é que acontece em outros países? O que é a urna eletrônica? O que representa a urna eletrônica? Qual o sistema da urna eletrônica? E por que o presidente Jair Bolsonaro insiste tanto nesse voto impresso que possa compor com a urna eletrônica numa possível para se fazer uma possível conferência, né, auditoria. Conferência de voto. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso tudo, né, para a gente poder debater. E antes da gente aqui chamar o nosso intervalo comercial, eu quero registrar aqui a opinião de um telespectador, né? Coincide mais aí com o comentário do professor Haroldo Arruda, né? O Alexandre, lá do CPA, porque é o seguinte, a gente precisa de ter um certo equilíbrio nas colocações, e o Alexandre me parece que é alguém equilibrado, que acompanha o cenário político, né? Então a mensagem dele aqui é a seguinte: bom dia, bancada. O governo do presidente Jair Bolsonaro é bom, tem avanço em muitas áreas, especialmente na infraestrutura, onde o engenheiro Tarcísio faz um ótimo trabalho. Tarcísio é o ministro lá da infraestrutura, elogiado aí por muita gente, por muitos governadores, né? Exatamente. Mas tem outras áreas que vão bem também. Só que parece que o presidente quer ficar sempre em evidência com polêmicas, tal como era antes de ser eleito. Será que não está na hora de dar uma segurada, uma vez que ele é o presidente da República eleito, né? Exatamente. Eu acredito que ele quer instigar a esquerda para ficar aí no Fla-Flu de 2018, que aí isso leva, aí ele leva a reeleição fácil, diz aqui o Alexandre. Agora, se surgir alguém de centro, a conversa é outra, a opinião aqui. Ele está coberto de razão, do Alexandre, Lúcio. do bairro CPA. O maior desgaste. Sabe por que é o seguinte? Coberto eu não digo, ele está até... Não, ele está coberto de razão. Quase aqui só chegando registrar lá. que o importante, eu acho que o importante, né? E isso que a gente costuma... É importante a gente verbalizar isso, né? A moderação, o equilíbrio, e não ficar, por exemplo, o seguinte, naquela guerra que está aí nas redes sociais, entre a turma da direita com a turma da esquerda, entendeu? E muita gente o seguinte, assimilando informações e não param para pensar naquilo que eles estão disseminando, criando uma confusão gigantesca. Quer dizer, é o seguinte, essas pessoas que fazem isso estão recebendo comandos, mas nem sabem disso, né? Nem se dão conta disso, né? Então, quando a gente vê alguma opinião, né, que tem assim uma coloração de mais moderação, de mais equilíbrio, eu acredito que é importante ressaltar isso. Acho que é obrigação da gente ressaltar se vocês forem observar, o maior desgaste do governo Jair Bolsonaro está depositado exatamente nas falas do próprio presidente da República, né? Na maneira como ele se comporta. Me parece que ele funciona como boi de piranha, sabe? Chama atenção para si, para que as outras coisas não tenham tanta atenção assim da mídia. Eu não sei se isso é uma estratégia, né? Ou se isso realmente faz parte do presidente enquanto presidente, né? Mas o desgaste está exatamente nele e peca muitas vezes por coisas completamente desnecessárias, falas desnecessárias, não pensa para falar,
Tá entendendo? Não pensa para falar, porque uma coisa... Que se não falasse, não ia fazer falta. Não ia mudar nada. Você está entendendo? Quer dizer, não tem necessidade de você dizer algumas determinadas coisas. Ele se esquece muitas vezes que ele é chefe de Estado, ele é um presidente da República e precisa ser admirado. Peguemos o Mourão, por exemplo. O Mourão fala pouco, mas quando fala de forma incisiva e o suficiente. Ele não. Ele, qualquer motivo, ele está brincando, ele está exacerbando, ele está exagerando numa fala, né? E acaba contaminando, de certa forma, aquele processo, né? E o que não é bom. Infelizmente não é bom. Antes de ir para o intervalo, suas observações, Paulo Coelho. Sobre isso Sobre aí? esse tema que é. Mas eu discordo, eu vou falar, ele falou totalmente coberto, né? O Alexandre, o grande, que participou conosco, nosso telespectador aí, concordo até, digamos assim, quase chegar no teto para falar que está coberto. Eu acho que o presidente se comunica mal, comunica mal, já até falei isso aqui outro dia, se eu sou secretário de comunicação ou ministro de alguma coisa, presidente, chefia, dá um tempo aí, porque tem algumas coisinhas que o senhor fala aí, que parece que são providenciais, é tudo que a imprensa está querendo, já que o senhor não está roubando, já que não... Então, o senhor falou a gripezinha, mesmo que tenha sido o Drauzio Varela que tenha falado isso, eles vão colocar na tua boca. Se eu falar lá que o senhor tem um corpo atlético e não pega Covid, aí eles vão, você falou num outro contexto, eles vão... Então, ele pode evitar esses temas. O governo do Bolsonaro não está bom, ele está ótimo, no seguinte sentido, infraestrutura, Tarcísio é um trator. E outro setor que está bombando, Paulo Guedes, não fosse a ação do governo federal nessa pandemia aí, com crédito para microempresas, pequenas empresas, não fosse essa ajuda aos municípios e estados, nós estaríamos aqui com uma situação muito pior. Isso não fez mais, meus caros? Meu caro, até o Dantas que participou antes aqui e agora o Alexandre. Não fez mais porque o senhor Supremo Tribunal Federal foi lá, podou. Não, são os estados e municípios que vão tomar as decisões de controle e gestão da pandemia. Ainda entendeu? bem, não é? E aí, ainda bem, não, mas aí já é uma opinião. Não, porque o presidente, ele é o seguinte, ele não dá bola muito, não deu muita aí bola. Essa questão da bola também, o da bola que ele falou também aí, esse negócio da bola, pinçaram, não dou bola para isso aí, mas ele falou com relação a essa questão da vacina aí, da pressão, quer dizer, num outro contexto puxaram para... Então, assim, eu discordo dessa questão aí que o Bolsonaro esteja sendo... Ele é um cara que se comunica mal, mas é o jeito do Bolsonaro. Agora, você já imaginou? Pode. Não, Paulo, não se pode você lembra o Lula... Ele não pode roubar. Foram 2 anos sem roubalheira. 2 anos sem roubalheira. Não, tudo bem. Tudo bem, não. Esse é o fator principal que mais marca certo. a corrupção. Agora, veja bem, o Lúcio está fazendo sinal aqui porque tem que o intervalo comercial. Só vou encerrar aqui dizendo o seguinte, que o Bolsonaro está falando aquilo que as pessoas, os mais de 57 milhões, querem ouvir. Tanto que o exemplo disso são as pesquisas de opinião pública, meu caro. Em todas, aprovam a gestão do Bolsonaro largado na frente. E se ele fosse em 2022, as pessoas votariam nele de novo. Bom, é o seguinte, teve a colocação do professor Haroldo, teve a colocação do Paulo Coelho, e antes de ir para o intervalo, tem a do só ler. Não, eu já dei a minha opinião aqui, né? Aí o seguinte, como agora há pouco a Cláudia, uma telespectadora aqui, deu uma mensagem, falou, Lúcio, lê minha mensagem aí, né? Eu li a mensagem dela, registrei a opinião dela, agora eu vou registrar a opinião no outro sentido, a opinião aqui do Sunelton de Cuiabá. A do Alexandre já foi no outro sentido, né? Não, mas eu estou colocando vários aqui. Pode continuar defendendo o Bolsonaro, não tem problema não, Paulo. Aqui é o seguinte, aqui é um espaço democrático, mas deixa eu só colocar a mensagem aqui, porque eu tenho que ir para o intervalo. Bom dia, bancada. O presidente Bolsonaro ameaça fazer o mesmo que o Trump fez, né? Isso é uma vergonha. Temos que fazer alguma coisa. Gente, temos que acordar esse presidente. Não está nem aí para o vírus. Ele já quer saber das próximas eleições. Isso porque falou que não estava nem aí para a reeleição. O Sunelton de Cuiabá que completa. Eu entendo que o Paulo Coelho é contra a vacina do Butantan. Na volta do intervalo, se você quiser responder. A opinião é livre, tá bom? Não tem problema. Então, está equivocado, mas é livre. Nós vamos agora ao nosso intervalo comercial e a notícia de frente volta daqui a pouco.